Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 8 de julho de 2016, sexta-feira. Vamos então às movimentações do mercado. Hoje, um dia de alta, uma alta expressiva, 2,16%. E não foi surpresa. Tá? Nós entramos num cenário altista importante no dia 1º, por conta do rompimento deste pivô de alto, do rompimento dessa zona de resistência por volta dos 51.650. Né? O mercado ficou um pouco esticado, a gente estava esperando para um movimento corretivo, essa correção aconteceu de forma bem comportada, nós tivemos uma sinalização de alta importante no dia 6, confirmada no dia 7, o dia 7, de novo no intraday, ficou um pouco esticado, a gente acabou tendo uma correção e o mercado fechou, né, com a correção em curso e ficou um candle meio feio, mas isso não deveria nos assustar, né? Era um movimento normal, a expectativa por hoje seria, né, a maior probabilidade seria por retomada do movimento de alta, tendo já o mercado sinalizando a alta através da superação da máxima desse martelo, né? Indicando que aqui era apenas um processo de pullback. Então o candle de ontem não deveria nos assustar. Se o mercado produzisse a perda da mínima de ontem no pregão de hoje, sexta-feira, talvez a gente tivesse, né, o aprofundamento dessa correção, mas provavelmente o mercado logo voltaria a um movimento de alta. Felizmente ou não, né, depende da estratégia de cada um, o mercado já abriu em alta, né, e se a gente for ver no gráfico do futuro, nós tivemos, na verdade, um Monster Gap, né, de forma que, por que o Monster Gap? O que é isso? O candle de ontem no mercado nos deu uma sinalização baixista, né? É um candle aqui, apesar de não estar numa posição, não ser um sinal que eu considere um sinal para venda, era um candle baixista. E a abertura de hoje, ela pula praticamente esse candle, né? Frustra de forma muito violenta a sinalização do candle de ontem. O mercado abre num gap acima de metade da amplitude do candle de baixo de ontem. Então, isso indica que o mercado abriu forte, óbvio, né? Mas principalmente que ele vai intensificar provavelmente esse movimento de alta ao longo do pregão. Tá? E muitos papéis abriram dessa forma no pregão de hoje. Tá? Já vamos voltar aqui para o gráfico futuro, só vamos olhar o Ibovespa novamente. Então o Ibovespa consolidou bem a faixa dos 51.650 como suporte, e a expectativa que nós temos daqui para frente é que o mercado venha buscar a máxima do ano, que foi marcada lá em abril por volta dos 54.500 a 55.000 pontos. Existe aquela LTB do canal de baixo, existe uma LTB conectando esses topos, principalmente o semanal que passa aqui próximo, mas eu acho que o ponto importante mesmo é a resistência do topo de abril, tá? Acredito que venha a ser alcançado logo. No semanal a gente fecha bem, né? A gente está fechando uma semana, e a indicação de continuidade deste movimento de alta na próxima semana. Olhando o gráfico diário do mini índice, né, a gente vê o mini índice conseguindo fechar acima, né, do topo anterior, o que é um sinal positivo. A gente já tem um zigue-zague ascendente, então está tudo apontando para alta. Olhando o intraday, esse era o cenário que nós tínhamos ontem, até o fechamento de ontem, né? Então, essa correção era esperada, ela veio na retração de 0,382, né? E na média móvel de 200. Se o mercado perdesse este ponto, a gente provavelmente viria buscar este aqui. E o ideal é que a gente não perdesse este ponto vindo buscar o ponto principal, porque daí o mercado perderia bastante força. Tá? Minha expectativa era por alta e de fato o mercado já abriu num bom gap. A gente mencionou o Monster Gap, né? A entrada do Monster Gap se dá na superação da máxima do primeiro candle, que permitiu uma boa entrada, que acabou levando os preços a testar o topo lá do dia 4, que é a resistência principal. Eu até esperava uma correção um pouco mais ampla, mas o mercado mal corrigiu e já rompeu. E o dia inteiro foi de alta. Tá?
Foi um dia bonito, um movimento bacana. A expectativa então é por manutenção do movimento de alta. Alguns podem até ver nisso aqui um opening power breakout, o que pode nos dar uma abertura agitada na segunda-feira. Tá? O mercado americano deu uma boa puxada, né? Conseguiu superar as máximas prévias e agora testa a máxima do ano. Na verdade, o gráfico do S&P 500 futuro faz a máxima do ano no pregão de hoje. A gente vê aqui até um mastro bandeira, só que é um mastro bandeira que está rompendo muito travado por uma longa zona de resistência, que a gente deve lembrar é uma zona de topo histórico. Se o mercado americano romper isso daí, vai ser um corre-corre. Olha, tá todo mundo falando de tragédia, de que vai ter um colapso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O consenso é burro, né? E o mercado já deu uma boa amostra que não está a fim de cair pela forte reação que teve aqui após o Brexit, né? O gráfico do índice Dow Jones está um pouquinho mais distante do topo histórico, né, que foi marcado lá em 2015, mas o cenário semanal, assim como o do S&P 500 futuro, sugere manutenção do movimento de alta. Portanto, o teste desta zona. A gente também tem aqui um mastro bandeira, né, também numa zona meio travada, não seria a operação que eu faria. Tá? Deve ter coisa melhor por aí. A gente já pode apagar isso aqui, né? Eu esqueci. Então, o mercado americano coopera com um movimento de alta no nosso mercado. E o dólar, ele deu aquela puxada no final do pregão de ontem, alcançou basicamente a média móvel de 21 períodos, os fundos anteriores, isso dentro de uma tendência de baixa. Então a expectativa do pregão de hoje era por queda, né? Só que ainda não havia sinal, o dólar não fechou com sinal, e ele já abriu dando um gap de baixa, que foi também um monster gap. Tá? Vamos pegar o WDOQ 16. Então esse é o gráfico. O mercado pulou o candle de ontem, foi um monster gap. O único problema é que a gente teve uma volatilidade importante aqui no candle que iniciou às 9h30, no gráfico de 15 minutos, e considerando a entrada por monster gap, olha, a gente está olhando aqui o gráfico de 15 minutos, tá? A gente teria tomado stop, tá? Quase no limite ali a gente teria tomado stop nessa violinada aqui, só para depois o mercado cair, o que foi uma baita sacanagem, tá? O dólar veio corrigindo, rompeu esse patamar de suporte em gap, rompeu, percebam, tá? Rompeu essa LTA com um gap, isso é um hole in the wall, para quem gosta dos padrões clássicos de análise técnica, o que sugere que essa é uma queda importante que deve ter continuidade. Tá? O dólar bateu no suporte intradiário de 3.305, ali segurou, mas boas são as chances de que esse patamar seja rompido aí no próximo pregão, e essa estrutura aqui já não é mais tão significativa. Tá? Então o viés é de baixo para o dólar, querendo operar na perda mínima de hoje com stop um pouco acima da máxima é possível, certo? Então o viés para o dólar é novamente queda. Mas vamos lembrar que o dólar está numa região de suporte no semanal, tá? Tanto pelo gráfico ajustado quanto pelo gráfico sem ajuste. E o juro, dei um F18, tá totalmente perdido, não sei nem porque eu sigo falando desse gráfico, tá? Bom, vamos para as ações. A Vale segue oscilando próximo à sua resistência no movimento meio lateral, nos interessa o rompimento dos 13,70 para cima, e o papel perderia muita força, indicaria a queda se viesse fechar abaixo dos 12,55. A Vale 3 está um pouquinho mais comportada, o gráfico está mais convidativo
para uma operação caso venha a romper essa zona de resistência que vai dos 17 aos 17,38, tá? Por enquanto nada a ser feito na Vale. Petrobras abriu também num gap de alta, mas muito próximo ao longo dessa zona aqui, dessas máximas. Não acho que seja um ponto para operação de swing trade, né? E quem está posicionado, eu sugeriria ajustar stop. A gente continua dentro daquele cenário incômodo aí de Cunha. Se a Petrobras conseguir romper os 10,55 para cima, daí sim o cenário muda, a coisa fica interessante para um prazo maior. PTR3 continua sendo o meu papel de preferência dentre esses da Petrobras. Já começa a insinuar o rompendo essa região, mas o que falta para nós é um candle firme, tá? Por enquanto nada a ser feito. BVMF abriu em gap, não foi um monster gap nesse caso, tá? Intensificou esse movimento de alta, fechou testando essa zona de resistência entre 18, 18 e 20. Eu acho que vai romper. Quando romper, provavelmente dá uma boa operação, tá? Mas ainda não é o momento para a BVMF, mas ela já pede um acompanhamento no intradiário, tá? Pode dar bons day trades rompendo essa zona. Ambev segue em alta, tá? Se aproxima aqui da zona que a gente esperava dos 19,60, tem espaço para ela fluir ainda. O setor de bancos, vamos começar pelo índice. A gente tinha visto esse rompimento, a gente teve um pullback comportado e agora o mercado acelera, parece que soltou o freio de mão. Isso pode ser responsável por dar um bom impulso no nosso índice, porque o peso do setor bancário é bem grande, do setor financeiro, vamos botar assim, no nosso índice, tá? Então olha o volume começando a entrar, expectativa é de alta. Bradesco apresentou volume de novo, finalmente, volume acima da média, tá? Ainda tímido, considerando o histórico do papel, mas é um bom sinal, vai deixando para trás essa zona. Próxima faixa de resistência em 27,50. Itaú era meu papel de preferência, a gente deu até indicação de compra, fluiu bem, 2,7%, conseguiu romper o topo anterior, fica até com uma carinha de massa bandeira e o volume também é crescente, deve seguir em alta, tem uma cara boa até no intraday para a abertura de segunda-feira. Itaúsa anda colada, também fecha bonita, faz aí um gap de fuga, um bom volume, a expectativa é de alta, vindo buscar a zona dos 7,97 ou R$8, mas eu acho que já está um pouquinho distante da média. Já saiu um pouco do ponto para a gente buscar o trade gap de fuga. O ponto era no processo de pullback, agora fica mais arriscado. Mas a gente tem aqui um opening power breakout que merece atenção. Está mais bonito o Itaúsa no intradiário para esse cenário, né, do que Itaú. Banco do Brasil também sobe hoje, né, mas para ela ficar interessante precisa romper os 17,60, 17,50 para cima, né. Bom, Banrisul segue no movimento de alta, deve buscar a zona dos 9,40. No setor de siderurgia, Gerdau continua com freio de mão puxado, né, numa contração. A gente aguarda uma definição, que provavelmente vai ser para cima, mas essa definição ainda não veio. CSNA deu um alívio em muita gente, né, ontem fechou em forte queda, fechou na mínima e hoje abriu em Monster Gap, inclusive a gente fez uma operação de day trade na superação da máxima no primeiro candle de 15 minutos, com a esperança do mercado vir buscar a faixa dos 9,50. Não foi o que aconteceu, a gente fechou no leilão a 9,6, ainda assim deu uma operaçãozinha razoável de 1,15%. Bom, e o que o gráfico diário nos diz? Provável continuidade desse movimento de alta, a gente teve o rompimento, o mercado fez um processo de pullback e agora está reunindo forças, provavelmente para acelerar no movimento de alta em busca talvez lá dos 13,65, tá? Então esse é o papel que nos interessa bastante, a gente montou posição, estamos ansiosos por ver esse papel decolar. Os em 5, hoje não fez nada de muito interessante, está aí dentro de uma congestão, numa contração. Eu desenho aqui uma LTB, o rompimento dela ajuda o papel a decolar.
Mas o ideal é que a gente consiga ver o papel romper dos 2,25. Aí a gente teria caminho livre para um movimento de alta em busca dos 2,70. Outros ativos que a gente pode mencionar, a LSE3. A LSE3 está rompendo aqui uma ilha, tem bom volume. Tá? O número de negócios não acompanha tanto, mas ainda é um bom volume. Superação da máxima pode ser um argumento para compra. O rompimento de ilha tendo como alvo, né, em termos de próxima resistência, a faixa dos 15,40. O milho que a gente mencionou ontem disparou, já praticamente alcançou a resistência em 44,60 e fecha no semanal com uma barra de ignição altista. Então acredito que o milho vai insistir no movimento de alta por mais tempo. CEL3 chegou a romper ontem, não me convenceu muito. Hoje até chegou a subir bem em relação ao fechamento de ontem. Já bateu na faixa de resistência, fecha um candle feio. É uma situação para já ajustar o stop, tá? Para quem entrou para swing trade curto, mesmo que não tenha alcançado a sua RP. CVCB3 fecha um candlezinho sinalizando reversão com volume razoável. A perda mínima pode detonar um movimento de queda. Eu acompanharia no intraday. EZTC3 rompe um triângulo ascendente hoje com bom volume. É uma compra bacana, tá? Tem um bom volume, tá tudo alinhado. Acho mais segura a postura de entrar pela superação da massa, mas o volume já permite a operação no fechamento. Esse papel foi alvo de call do método Leandro, tá? Fibria estopou a operação dentro do método Busy de retorno à média, estopou na abertura pela regra do ajuste de stop no tempo de 4 candles, sinal mais 4 candles nas operações de retorno à média. E o papel caiu com certa intensidade, está rompendo até o fundo, tá? A expectativa é que o papel siga em queda. E vamos ficar muito atentos ao fundo de 2014 lá próximo a 20. Se o papel chegar em 20, provavelmente nesses 20 a gente vai ter um cenário muito bom para posições na ponta compradora para curto a longo prazo, tá? O papel fecha com um cenário de opening power breakdown, então é outro ativo para a gente acompanhar na abertura da segunda-feira com forte viés baixista. Vamos falar então dos outros papéis do setor. SUSB5 deu continuidade a um movimento de queda. A gente está na região do fundo de abril, mas o ideal é que o papel siga em queda para buscar o fundo de R$10 lá do início de 2015. Seria o melhor cenário, tá? Para ficar interessante, trade de retorno à média. A gente até tentou um day trade hoje no rompimento dessa consolidação para baixo, mas não teve tempo para o papel fluir. Se tivesse tempo, provavelmente teria ido. A gente tem o suporte em R$10,65 e depois em R$10. Os 10,65 são aqui a proximidade da mínima de abril. Klabin é o papel mais forte, tá, do setor. Talvez na segunda-feira teste esse fundo anterior e talvez assim possa gerar algum repique de curtíssimo prazo. Mas no geral, esses papéis estão muito fracos. Tá? Hipermarcas faz um candle de dúvida hoje, tendo transitado então acima desse topo, mas não conseguiu romper o topo. Minha expectativa ainda é por alta nesse papel, vindo buscar a faixa de 26,50. No semanal fechou bem, né? Fechou indicando a reação. Então continuo bem interessado em trades na ponta compradora. A gente não conseguiu visualizar o rompimento daquela resistência do intraday. O papel passou o pregão inteiro andando de lado. Ainda é válido se vier a romper. Croton. Alguns vão olhar Croton como uma oportunidade de compra. Eu não gosto do papel, vejo ele dentro de uma cunha. Tá? Se o papel conseguir desconfigurar essa cunha, beleza. Tá? Mas não é um papel que me atrai no momento. Eu vejo ainda bastante risco do papel de alguma forma desenvolver um movimento coletivo e testar essa região aqui.
Tá? Lojas Renner é outro papel que chamou atenção hoje para muita gente. Alguns vão ver nisso um mastro bandeira sendo rompido, teve bom volume, mas eu acho que a gente está distante da média, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Eu acho ótimo que Lojas Renner tenha conseguido romper essa região aqui. Deixa eu até ajustar o gráfico. Vamos ver como é que fica. Tá, não mudou muito, na verdade. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Então eu acho ótimo que Lojas Renner tenha rompido, mas ela está sobrecomprada e eu gostaria de buscar compra somente depois de uma correção que traga os preços de volta para pelo menos a faixa dos 23,75. Mas muita gente ficou atento ao papel hoje. Proforma não acionou o martelo de ontem, faz hoje um candle pequeno. Eu acho que é o menor candle, talvez. Não, esse aqui é um pouco menor ainda. Mas enfim, é um candle de indecisão, ainda permitindo o entendimento de que isso aqui é um pullback. A superação da máxima permite compra da mesma forma como a superação da máxima de ontem permitiria a compra no pregão de hoje. Eu acho até que o cenário hoje fica melhor. Tá? Então, papel para acompanhar de perto. Marco Polo testou essa zona de resistência entre os 2,68 e os 2,75, formou ali um candle de reversão que não me atrai para venda. Eu quero que o papel desacelere, que corrija um pouco, mas de forma lateral, para depois romper essa resistência, para romper esse retângulo para cima. Isso me interessaria bastante. No gráfico semanal, Marco Polo está bem convidativo, tá rompendo essa congestão. Não foi essa semana. Tá? É difícil falar de... Eu falei Gerdau? Não, Marco Polo. Tô meio atrapalhado. Se a gente fala de Marco Polo, é fácil a gente falar da Randon. Randon já rompeu uma zona importante de resistência em 13,40. Tá muito forte, o volume tá crescente, o número de negócios acompanha. Tá, a gente viu um sinal de reversão ontem, ele foi ignorado no pregão de hoje. A gente tentou até uma venda para rompimento de linha d'água no day trade, a gente foi estopado. Tá? Mas não é compra ainda. Eu gostaria de ver o papel corrigindo, trazendo o preço de volta para cá, e daí a gente poderia pensar em compras. No semanal tá bonito, olha só. Nos parece um ombro, cabeça ombro invertido no semanal. Mas deve ocorrer algum nível de correção aí. TG63 chamou atenção ontem, eu só não mencionei porque não é um papel que tem muito volume. Hoje deu uma bela disparada. Quem estava atento e não fosse operar volumes muito grandes, poderia ter operado aqui o Opening Power Breakout que ocorreu, ou a barra de ignição. E para segunda-feira a gente tem o mesmo cenário. Tá? Então fechou interessante, fechou bacana. Qual 3 é um dos dois papéis prediletos no pregão de hoje pelo seu sinal. Tá? Eu já tinha mencionado a possibilidade de compra em Qual 3 na operação da máxima do dia 6. Eu achei um pouquinho arrojado, mas a operação fluiu muito bem. E agora a gente está rompendo essa congestão para cima com baita volume. Tá um pouquinho inflado, ok, mas o número de negócio ainda é bom. Tá? Rompe uma LTB também. Tá? As bandas começam a se abrir. A gente não está muito distante da média móvel de 21 períodos, então gera compra por rompimento. Eu prefiro a abordagem da confirmação pela superação da máxima, tá? Correndo o risco do papel pular e eu perder a operação. Mas eu vou nessa linha. Então, Qual 3 está bem boa para uma operação na ponta compradora. O outro papel que está entre meus prediletos para o dia de hoje é um papel bem especulativo, que é a PDGR. Tá? PDGR vem caindo desde lá do topo de março e ela desacelerou agora em junho, e em julho estreitou bastante as bandas e agora abre as bandas no rompimento para cima, fazendo um pivôzinho de alta, rompendo uma consolidação estreita. Tá? Temos aí um bom volume e muito espaço para o papel subir. Então, gosto da ideia de um trade aqui, já dá para comprar no fechamento, mas a melhor entrada
vai se dar na superação da máxima, confirmar que o papel está fluindo. Só tem que lembrar que é um papel que se movimenta bastante, o candle de hoje é de 10,59% de alta, então um stop aí de mais de 10%, e não tem muito volume, né? A média do volume fica ali por 1,5 milhão por dia. Hoje o volume foi bem maior, né? 4,5 milhões, então não pode fazer posições muito grandes, mas o papel faz movimentos muito grandes que mesmo com capitais pequenos, né, com posições pequenas, a gente possa ganhar um bom resultado. Um dos melhores trades deste ano foi justamente em PDGR. Se vocês lembram, essa barra elefante, esse rompimento aqui, ó, a gente entrou e a gente ficou posicionado, caramba, até aqui. Foi um trade de mais de 100%. Tá? Então o PDGR chama bastante atenção essa semana de novo. Usem 3, outro papel extremamente especulativo, né? Perdeu a mínima de ontem, começou um movimento de recuo, mas não é papel para se operar, não na venda. Aproveitando que a gente está fechando a semana, né? Eu dei uma rápida olhada nos gráficos semanais, me chamou bastante a atenção de Amar 3. A Amar 3 está bem bonitinha no gráfico semanal. E não está chamando muita atenção no gráfico diário, mas o semanal está bacana. Hipermarcas é um gráfico que eu gosto, semanal, e chama atenção no gráfico diário também. Randon, eu já mencionei para vocês, o semanal está bem bonito, entrou em tendência primária de alta agora, Randon. Marco Polo tem um desenho bonito, mas precisa o rompimento que já aconteceu na Randon. E um papel que ficou feio no semanal, MDA3. A gente acabou de encerrar uma operação de compra em MDA3, né? Uma compra de rompimento gráfico diário. Repara que ela bateu no seu topo histórico, tá? Bastante sobrecomprada no semanal, no gráfico diário. E agora que já iniciou uma correção no gráfico diário, vai montando também um sinal no gráfico semanal. Então esse papel deve sofrer uma correção, principalmente se perder a mínima de quinta-feira, deve acelerar no movimento de queda em busca dos 96. Bom, creio ter falado tudo que eu tinha para falar no pregão de hoje, no farol de hoje, na verdade. Eu vou então ficando por aqui, desejo a todos vocês um ótimo final de semana e até segunda-feira.